Iniciando aqui a entrevista coletiva, né, a zona mista, primeiramente com o Marcos Leonardo. Vamos iniciar neste momento. Pode começar, Felipe. Marcos, boa noite. Um gol que foi fundamental, né, porque o Santos poderia ter saído com a derrota aqui, mas queria que você analisasse o jogo do Santos na Vila com o Lisca. Foi um jogo muito intenso, né? De um Santos que no primeiro tempo fez o gol e continuou marcando forte. Deu a impressão que no segundo tempo o time estava um pouco desgastado fisicamente. Foi o momento que o Fluminense conseguiu pressionar mais o Santos. Essa é a leitura de vocês no vestiário e qual é o sentimento desse 2-2 aqui na Vila? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos aí. O professor chegou, né, e teve essa semana inteira para trabalhar. Acho que ajudou a gente muito nesse jogo e vai continuar ajudando. Como você falou, a gente fez o gol e estava a marcação lá. É muito difícil jogar contra o Fluminense, ainda mais com o Diniz, que a gente já trabalhou. Sabe que todo time que ele trabalha gosta de posse de bola, de roda o time. É um estilo diferente, né, que todo mundo fala. Então a gente sabia da dificuldade do jogo, mas a gente treinou muito, treinou bastante para esse jogo. Infelizmente a vitória não veio, mas graças a Deus a gente conseguiu um empate que foi fundamental para a gente não perder o jogo e pontuar no Brasileiro, que é muito difícil o campeonato. Marcos, aqui Juliana, boa noite. Para a gente que consegue observar bem o ataque do Santos ali do gramado, a gente percebe que a sua comunicação com seus parceiros, independentemente de quem está jogando ali com você, te apoiando pelos lados, ela é muito rápida. Às vezes no olhar, ali num gesto, você é um cara que gesticula, que chama muito a torcida. Queria que você falasse especialmente essa bola do Ângelo, porque estava num momento de muita tensão no jogo, todo mundo ali no banco de pé, já esperando, né, os minutos finais, que estava até então em aberto. Queria que você falasse sobre essa parceria e facilidade de você se comunicar com quem está jogando com você ali no ataque. Boa noite, Juliana. Acho que futebol é muita comunicação, né? A gente tem que estar se comunicando diariamente no jogo, porque hoje o futebol tá decidido em detalhe, então quem tiver mais preparado sai na frente e independente de quem eu jogo, eu gosto de conversar bastante, de falar com eles o movimento que eu faço para facilitar tanto ele como eu, né? E o Ângelo, acho que todo mundo sabe, né? É uma parceria muito grande, tanto dentro como fora de campo, um cara excepcional e a qualidade dele é sem palavras. Um cara que no mano a mano não tenho palavras para ele, então fico muito feliz pelo menino que ele é, o menino que ele está crescendo, que sabe que é difícil, com pouca idade que ele tem, eu também tenho, então a gente está aprendendo bastante e seguir evoluindo aí pro resto da temporada para ajudar o Santos e o grupo. Marcos, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco da comemoração do gol, porque eu vi que logo depois de você ter feito o gol, você ficou um pouco ali, os companheiros te abraçaram um pouco. Eu queria que você revelasse um pouco se foi a emoção ou até mesmo o cansaço da intensidade do jogo também ali. Fala, irmão. Acho que o jogo estava muito difícil, graças a Deus pude fazer o gol e acho que todo mundo viu que eu emocionei. Como eu falei, foi uma semana muito conturbada, muito difícil para mim, para minha família, para a família da minha namorada, que perdeu a mãe dela. Então, um momento muito delicado, então foi um momento muito difícil, dormindo tarde, que ninguém gosta de perder uma ente querida, ainda mais minha namorada que perdeu a mãe, é muito difícil, todo mundo sabe que mãe e pai a gente só tem um, né? Então, infelizmente aconteceu isso, mas acreditar no propósito de Deus, que Ele está no controle de tudo, e o gol foi para minha sogra, Kátia. Marcos, boa noite. Luiz Francisco, Pérola FM. O primeiro tempo da escalação do Lisca hoje saiu jogando com o Lucas Barbosa. E depois que ele se contundiu, entrou o Batistão. E a intensidade, acho que todo mundo viu, no primeiro tempo foi maior do que no segundo tempo. Mesmo você tendo feito o gol, deu mais liga com o Lucas Barbosa nessa primeira saída do Lisca? Boa noite. Acho que o professor escalou esses 11 referente ao Fluminense. Acho que, independente de quem esteja jogando, a gente vai dar o nosso melhor em prol do grupo. Então, tanto o Barbosa, o Ângelo, o Batistão, que joga mais por aquele lado, independente de quem seja, jogadores de alta qualidade, então fica fácil jogar com eles. E tudo em prol do Santos. Fim da entrevista com o Marcos Leonardo. Agora a gente vai fazer a substituição. Boa noite, Sai gente. Marcos Leonardo, entra Lucas Braga. Muito obrigado, Léo.
Boa noite. Boa noite, Lucas. Murilo Taro, TV Cultura. O Lisca fez algumas substituições no jogo de hoje e você se manteve como titular. Queria uma avaliação sua do teu jogo hoje e a confiança que o Lisca tem te passado, começando com você os jogos. Boa noite. O Lisca é um cara sensacional. Desde que chegou, tem dado confiança para todos. E nós estudamos bastante a equipe do Fluminense essa semana de trabalho que nós tivemos. E ele orientou muito taticamente o que nós deveríamos fazer. Eu sinto que taticamente eu consegui fazer um bom jogo. Acabei definindo algumas jogadas mal, mas eu vou trabalhar durante a semana para melhorar esse quesito, que eu tenho pecado um pouco. Lucas, boa noite. Felipe Cardoso aqui do Esporte por Esporte. Você acabou de falar que jogou bem, que pecou em algumas decisões. E você é um cara que praticamente joga bem todos os jogos do Santos. É um dos caras mais perigosos, mas na hora dos números de assistências e gols, isso não tem acontecido. Né? Cara, queria saber por que você acha disso e como você tem trabalhado para melhorar isso. Boa noite. É a parte da definição, né? Eu tenho conseguido criar jogadas, fazer os dribles, mas na hora do último passe eu tenho pecado. Eu sempre avalio muito também o meu desempenho. Tenho certeza que eu tenho feito um bom trabalho, tenho desempenhado bem, mas hoje é uma era que os números contam bastante. Então eu creio que se eu melhorar esse quesito eu posso aparecer mais. Lucas, aqui na Pilastra, Enzo Pedotti para a Rádio Prorrogação. Eu queria saber de você, porque foi uma mudança brusca de técnico. Você está aqui há alguns técnicos já. Várias mudanças você pegou, desde Diniz, Roland, Lisca agora. Qual é a mudança na tua função de ponta, na tua velocidade? Como o Lisca vai explorar a tua velocidade usando esse corredor que já deixou claro que é uma das marcas do trabalho dele? Você pode ser muito importante. Boa noite. Foram muitas mudanças, né, ao longo desses 3 anos que eu estou aqui no Santos. 6, né, treinadores. E eu procuro absorver o que cada um tem de melhor para me passar, para aprender taticamente. Com o Bustos eu jogava numa função mais por dentro, onde eu estava me adaptando, tinha um pouco de dificuldade por jogar de costa para a marcação. E com o professor Lisca eu tenho jogado de forma mais aberta, que facilita pegar a bola de frente para os adversários. Não vai falar mal de mim aqui eu do lado. Hein? Nunca. Que facilita para partir para cima dos adversários e tem me ajudado bastante. Vamos finalizar agora com o Lucas Braga, fazer aquela substituição. Muito obrigado, Braga. Boa noite. Pode assumir aí, professor. Boa noite. Tudo certo aí, pessoal? Beleza? Vamos iniciar agora com o técnico Lisca. Pode começar, Felipe. Boa noite, Lisca. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Eu sei que os colegas vão perguntar bastante sobre o jogo. Se você me permite, é uma informação que nas últimas horas ganhou uma força, que é a possível chegada do Luan. O Santos ainda não conseguiu um reforço ainda nessa janela. Queria saber de você geralmente tenta ser o mais transparente possível. É um jogador que pode chegar realmente, e se chegar, o quanto que ele agregaria, mesmo sabendo que talvez não viva um bom momento no Corinthians, mas tem um histórico de seleção brasileira, título de Libertadores, campeão olímpico. Isso poderia agregar de que forma ao seu grupo nessa sequência de trabalho? Bom, boa noite. Como eu te falei lá em Fortaleza, vocês me fez a mesma pergunta sobre reforços, né? Eu não falo de reforços, ainda mais jogador que não está aqui no Santos, né? Poderia, seria, talvez... Para mim, eu não posso comentar isso, infelizmente, cara. Né? Acho que você tem que fazer essa pergunta para a diretoria, para a gerência, para a presidência. Eu vou comentar sobre os jogadores que estão no Santos. Quando o jogador for apresentado no Santos, aí eu vou te falar. Porque eu posso te falar um monte de coisa aqui e as situações não acontecerem. Isso é corriqueiro no futebol, ainda mais nesse momento do mercado que está muito agitado. Né? O Santos está trabalhando quieto, né? Mas trabalhando muito. Eu tenho acompanhado o trabalho do presidente Rueda, da diretoria, do Nilton, do pessoal da análise de mercado. Eles me passam algumas situações, eu já pontuei para eles aonde que eu preciso, né, de jogadores, as minhas preferências, e é isso que eu faço, entende? E vou comentar de jogadores quando eles se apresentarem, o Santos, se apresentarem, poderia talvez o Luan vir. Então, é um cara que eu acho um ótimo jogador, mas eu não posso tecer comentários. Hoje ele é jogador do Corinthians, né? Então, essa pergunta tem que ser para a diretoria do Corinthians e para o treinador do Corinthians. Se o Luan vier para o Santos e for apresentado, eu vou te responder com o maior prazer. Lisca, boa noite. Boa noite. Você fez algumas mudanças no time, talvez aqui tenha, no time titular, que tenha mais chamado a atenção. E não vazou essa semana, né?
Mas que incrível, né, gente? Porque só que eu ouvia isso, aqui no Santos vaza tudo, todo mundo... Vocês não souberam nem o momento da equipe, né? A que você atribui essa mudança de não vazar? Não sei. Vocês é que vazam, vocês é que sabem as mudanças, vocês é que têm todas as informações de Santos. Me chamou a atenção que essa semana nada vazou no Santos, né? Sim, mas a pergunta é outra. Você mudou no time titular e tirou o Rodrigo Fernandes, talvez tenha mais chamado a atenção. Certo. Por que ele não foi titular hoje? Pela questão que eu precisava equilibrar na parte técnica, né? O Camacho tem mais jogo, conhece bem a maneira que o Fernando joga. Você deve saber que o Camacho sempre foi um homem de confiança dele, né? A leitura de jogo sem a bola também, o Rodrigo ainda está muito condicionado no homem, que é a característica dele, e é um grande jogador, né? Mas como eu estou mudando as referências de marcação, né? Nossa referência agora é bola, espaço, companheiros e adversário. Nós não perseguimos mais homens, né? Atrás dos homens. Então o Rodrigo tem um pouquinho de dificuldade, mas já está assimilando, melhorou muito. Lá em Fortaleza a gente baixou demais. Ele e o Bruno tiveram muita dificuldade na marcação zonal, fechamento de passe, né? Basculação. Então eu precisava desse jogo também um pouquinho mais de qualidade de jogo, né? Que o Camacho me dá muito na iniciação, além do conhecimento do sistema do adversário, né? Porque o Fernando faz um trabalho totalmente diferente, né? do que nós estamos acostumados, né? Só ele faz esse tipo de jogo, paralela cheia, enche o lado do campo, trabalha passe entre linhas, combinações. O time dele é muito associativo, né? E o Camacho ia me ajudar nessa situação. E estava planejada a troca já, né? Pelo desgaste que ia ter. Os três do meio se desgastaram muito, Zanocelo, o Camacho, tu pode ver que os dois saíram, né? E aqui nós estamos trocando o eu pelo nós, né? E o Rodrigo entrou muito bem na partida, né? Desarmando, deu um passe lindo para o segundo gol. Já está entendendo melhor também, né? A dinâmica do jogo que a gente quer. Então eu fico muito feliz porque eu tenho alguns jogadores ali que podem jogar, né? Por isso. E o Batistão, porque o Batistão na beirada, ele está com um pouco de dificuldade, sabe? Dentro do sistema, né? E ali eu tenho dois meninos de muita qualidade, né? Que é o Barbosa, que é um ótimo jogador, gente. Ele tem 21 anos, é um jogador de mão cheia. Lá em Fortaleza ele entrou na meia pelo lado. Hoje ele jogou de extrema, pé invertido. Muito bem também, sem a bola. É um cara que cumpre muito taticamente. E o Batistão, por não estar muito acostumado a jogar ali, ele sentiu um pouco os fundamentos da posição. Até a sustentação, tu vê que ele tem dificuldade de proteger. O Juninho Capixaba lá saiu muitas vezes de trás dele, ganhou as bolas. E o Batistão eu pretendo usar mais por dentro, né? Mais por cento ou dois atacantes, como ele entrou hoje, né? E entrou muito bem junto com o Léo. Fez a jogada para a nossa revirada, né? Que ele deu um passe muito bonito para o Marcos Leonardo. O Marcos estava brabo ali no vestiário, porque ele entrou com a esquerda, né? E acabou errando a chapada, né? Mas foi por questões táticas, né? O Rodrigo mais por questões técnico-táticas e o Batistão tática, né? Mais é pela tática, porque a gente precisava para essa partida. Nós precisávamos pressionar também de fora para dentro, né? Os zagueiros deles que constroem muito aberto. E o Batistão não tem essa facilidade que o Barbosa tem, né? Então foi por isso, né? Mas pode ver que os dois entraram muito bem, né? O Ângelo entrou muito bem, o Sandri que entrou um pouco afobado, né? Por muito tempo eu entrei ali para ter um pouquinho mais de força de marcação, de salto no espaço, que o Carlos já não me dá mais isso, ele me dá consistência, ele me dá articulação, mas ele não agride muito a última linha, e o Sandri fez muito bem nos 3 treinos que ele fez, né? Mas com excesso de vontade, eu acho que ele acabou se precipitando naquele lance, né? Eu vi ali um pênalti bem cachorrinho, né? Bem... Mas dá para dar, né? Porque ele achou que o jogador, o Martins, ele saiu para um lado e ele entrou, e ele voltou, né? E quando ele voltou, o Sandri bateu nele realmente, né? E a gente sentiu um pouco a maneira que foi gol, porque o jogo estava controlado, né? Os chutes de fora, mas nós temos um ótimo goleiro, né? Bater de fora tem que ser bem batido, né? E esse pênalti deu um contra-efeito, né? A torcida estava muito bem, aproveitar para parabenizar a torcida do Santos, né? Que veio motivada hoje, apoiou os jogadores do início ao fim. Não se entregou mesmo com a virada de um time que todos falam hoje que é o melhor time do momento do Brasil, e eu concordo. Só você ver o cartel dos últimos 13 jogos, né? Então ali eu precisava mais força, mais pegada, mas houve um excesso, né? Mas a gente já correu pelo Santos também. Aqui todo mundo perde junto, todo mundo ganha junto. Quando erra, nós vamos insistir, nós vamos dar de novo a bola para ele, assim que o jogador pega confiança, né? Então, gostei muito das trocas, né? E os jogadores estavam jogando, e quando entraram muito bem também. E eu não tenho 11 titulares, né, cara? Não tenho, infelizmente, não dá para você cravar hoje isso, né? Quando os gringos vêm aqui e fazem esse rodízio, vocês elogiam, né? Mas quando é a gente, parece que nós somos professor Pardal, né?
mas eu vou sempre escalar de acordo com as nossas características, as características do adversário. E é importante que eu tenha um grupo forte, sabe? Eu tenho um grupo que... Pô, o John não jogou ainda, o John está treinando muito, o Angulo está treinando bem também. O Seco hoje, né, ele machucou o tornozelo, mas ele está louco para jogar também. Os meninos estavam prontos para jogar, o Derek e o Jair. Mas o Michael e o Luiz treinaram quinta, sexta, muito bem, né? E aí conversei com os dois se botaram à disposição. Eu acho que foi importante a experiência, o comando do Michael, né? A liderança fora e dentro do campo, em posição. O Michael também é um bom zagueiro construtor, acha uns passes interessantes também, dentro daquilo que a gente passou para eles. Então acho que é isso, cara, né? As trocas foram mais por questão, uma técnico-tática e a outra tática. Lisca, boa noite. Boa noite. Projetando agora o decorrer do campeonato, o Santos é um time que historicamente nessa competição não vem indo bem fora de casa. Tem a 6ª pior campanha como visitante. Perfeito. Porém, agora faltam 18 jogos e 10 estão fora de casa. Como você identifica o problema do Santos? Se é postura, se são vários jogadores muito jovens no elenco, e como identificar esse problema e melhorar e conseguir ajeitar o time? Boa pergunta. Você tem razão, né? Se você vê a nossa campanha em casa, está entre as 4, né? Entre as 5, eu acho, pelo menos. Nossa defesa está entre as 2, 3 melhores defesas, né? Eu vi ali fazendo pergunta para o João, que ele salva o time. Realmente, o João é um grande goleiro. Mas no último jogo contra o Fortaleza, a gente já controlou bem mais, né? Hoje, os chutes foram de fora, né? Coragem, nós precisamos ter coragem, né? O que eu senti no jogo lá contra o Fortaleza? O time ainda muito receoso por tudo que aconteceu esse ano, sabe? Dificuldade no Paulista, brigando, segundo ano consecutivo com possibilidade de rebaixamento no Paulista, né? Eliminação na Copa do Brasil, eliminação na Sul-Americana para um time considerado de menor expressão, mas hoje em dia, mesmo os venezuelanos evoluíram demais, né? Que é o Tátira. A derrota para o Corinthians também de 4-0 pesou demais, a torcida também, né, perdeu um pouco a confiança, e meu trabalho é resgatar essa unidade, né? Grupo, torcida, clube, né? Os jogadores não ficarem receosos no jogo em Fortaleza. Eu senti eles muito acuados, recuados. Não foi aquilo que eu pedi para eles no primeiro tempo, mas ao natural, fora de casa, eles, um ponto. Não, nós queremos os 3 pontos. Claro que nós temos que ter equilíbrio, temos que marcar bem, mas eu quero encorajar eles. Esse é o meu papel também, né? E esquecer o que passou, porque a gente não pode mexer no que passou. A gente pode mexer no presente e no futuro, né? Então eu peço a compreensão do torcedor do Santos e fazer o que ele fez hoje, né? Ele não veio cobrar dos jogadores o que passou, ele veio incentivar o agora e o futuro, né? A nossa vida é feita de momentos, então é passar para os jogadores que nós temos capacidade, nós temos qualidade de time, de grupo, para a gente também ser mais corajoso fora de casa, poder agredir o adversário, como agredimos hoje no primeiro tempo, e neutralizamos o jogo, né, de aproximação do Fluminense. Segundo tempo, achei que a gente baixou um pouquinho, mas também é difícil você pressionar alto o tempo todo, né? Então nós precisávamos caprichar um pouco mais, mas tomamos o gol com 23, 24 minutos, um gol totalmente atípico, né? Não foi um lance criado, não foi um lance, né? E o segundo também, né? Uma bola que foi quebrada, nós estávamos no ataque, ela rebateu nas costas, sem intenção nenhuma, e o Arias foi esperto, já veio para a segunda bola, né? E a gente deixou um espaço que a gente não vinha deixando ali, né? Entre defesa e meio. Mas não foi uma bola trabalhada, foi uma bola longa que dificilmente o Fluminense usa, né? Nós neutralizamos o Cano hoje, que é o principal artilheiro do país, ele não teve uma conclusão, né? Ele não participou do jogo praticamente, a gente isolou ele do jogo, né? Me lembrou muito o Cano do Vasco, eu tive dificuldade com ele, eu peguei a pior fase do Cano no Vasco, né? Eu fiz 12 jogos e ele não fez nenhum gol, ele fez um gol, né? Então realmente... a gente precisa estar mais compacto, sabe? Poder subir o bloco, mas subir a linha defensiva, não espaçar muito. Eu detectei um pouco de espaçamento quando eu cheguei. E, principalmente, a gente estava muito submisso ao adversário, né? Sempre correndo atrás, eles nos levando para algumas situações fora da nossa posição real no campo. E quando a gente roubava a bola, a gente estava muito desorganizado para poder começar a ação ofensiva. Então, tudo isso eu estou trabalhando, nós vamos melhorar muito isso, né? E espero que a gente possa, fora de casa, pontuar, porque se a gente quer o nosso objetivo, quer ficar pelo menos entre os 8 e buscar uma vaga aí na Libertadores ou pré-Libertadores. O ano passado teve 8 vagas, né? Quem sabe esse ano não tem, é só ser campeão da América e campeão da Sul-Americana. E pelo que eu estou vendo, está pintando o brasileiro de novo, né? A nossa supremacia na América está muito grande, né? Então acho que é isso, cara, encorajar eles, ter uma atitude
positiva e um sistema que prevaleça também fora de casa para a gente não jogar só em transição. Lisca, boa noite. Felipe Boa noite. Cardoso, Esporte por Esporte. Pegando um gancho agora numa parte dessa sua resposta e numa resposta sua para mim mesmo, na sua apresentação, quando você chegou, você fez uma série uma lista ali das coisas que precisavam mudar nesse time do Santos. Com essa uma semana de trabalho, sem contar os 2 primeiros treinos lá antes do Fortaleza, queria que você fizesse uma comparação, uma avaliação do jogo de hoje, mas comparado à sua semana de treinos. O que você passou para eles, o que já foi absorvido, o que falta eles absorverem um pouquinho mais ainda? Muita coisa, Obrigado. né? Porque a gente está falando de uma semana e todo mundo, pô, agora tu teve um tempão, pô, uma semana, cara. Mas o futebol brasileiro realmente é difícil, né? E uma das razões que me motivou a vir para o Santos eram essas semanas abertas que nós vamos ter, né? Para mim poder interferir na equipe, né? Porque quando você chega no meio do campeonato, quarta, domingo, é muito pouco o papel do treinador, né? É muito mais em vídeo, em análise, mas você não consegue praticar aquilo que você quer passar. E a gente pôde praticar, né? A gente praticou muito em cima do que o Fluminense vinha apresentando. Nós temos um departamento de análise, né? Tem o Márcio, e a gente detectou e pudemos trabalhar pelo menos 3 ou 4 treinos, né? Para neutralizar aquelas jogadas na paralela cheia, que o Diniz chama, né? E não deixar eles inverter jogo, e não deixar eles progredir, e não ficar correndo atrás deles para eles abrirem os espaços e espaçar o nosso time. Fazer uma marcação zonal, mas sempre pressão na bola. Algumas movimentações ofensivas já foram bem interessantes também. As substituições eu pude testar, a mudança de sistema que a gente teve com a entrada do Léo Batistão. Ficamos num 4-4-2 com o Ângelo de um lado, o Braga do outro, Léo Batistão e Marcos Leonardo por dentro. Aí 2 volantes, né? O Sandri e o Rodrigo. Dificuldade para avisar para o Sandri para ele descer um pouquinho, porque ele estava querendo compensar, né, o pênalti, e ele saiu demais. Então, são detalhes que eu consegui, né, mostrar para eles, não só mostrar, mas praticar. Que a gente no Brasil, a gente consegue detectar, ver, mas nós não conseguimos praticar. Né? A maioria dos treinadores não consegue, né? E aí tu vê no treinamento se aquilo ali vai andar, se não vai andar, se você pode fazer uma outra situação, até troca de jogador pela característica, né? Então foi isso, cara. A gente conseguiu trabalhar bem, elevamos a intensidade do treino, o volume de treinamento que eu preciso, mesmo eles não estando muito adaptados. O pessoal está um pouco assustado, né, com a quilometragem, com as acelerações, mas se a gente não se preparar assim, nós não vamos conseguir fazer no jogo. Talvez nesses 2, 3 primeiros jogos a gente sinta um pouco o aspecto físico no final, mas daqui a uns 15, 20 dias nosso nível vai estar bem maior, pode ter certeza, eu sei que eu estou fazendo. Última pergunta. Tudo bem, Lisca? Boa noite. Meu amigo, como é que tu tá, meu velho? Prazer te vendo. Prazer é meu também. Boa sorte, eu não te vi. Muito obrigado. Nosso programa foi show, ficou legal pra caramba. Obrigado por. Muito obrigado. Obrigado por aquele espaço. Você é demais. Muito obrigado, Lisca. Eu queria que você falasse, já que você falou muito naquele momento, eu me lembro quando você veio para o Santos, você dizia que seria um momento especial para você na carreira também, treinar um time gigante como é o Santos. Como é que foi vir aqui para Vila Belmiro pela primeira vez e ter esse contato com o torcedor? Foi muito legal, né, Dudu? Foi muito legal, é um privilégio, né, você trabalhar num clube como o tamanho do Santos. Mas sabe que eu considero, assim, todos os clubes que eu trabalhei com uma grandeza, né? Cada um com a sua grandeza, mas para mim foi muito legal trabalhar no Guarani e dar treino dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Vocês não sabem o prazer que isso me deu. Você vê o túnel do Guarani, você vai entrando, é Careca, Djalminha, Ricardo Rocha, João Paulo, Amoroso, Luizão. Aqui no Santos você vê o muro do CT começa, né? Juari, Nilton Batata, Pepe, Pelé, Coutinho, Mengalvo, Dorval, Pita. Meu Deus do céu, cara. E aqui eu consegui trabalhar aqui na Vila no sábado. Eu faço questão de pedir para o presidente, para a diretoria. Nós precisamos treinar aqui também, né? Porque o Santos não treina aqui. O Santos praticamente só joga aqui. Mas agora, com a semana mais aberta, a gente vai poder vir aqui também, né? E aí tem as referências do campo, né? As placas, tu te situar em campo, assim, só de já entrou, tu já sabe mais ou menos onde é que tu tá, né? Então é um prazer enorme, sabe, Dudu? Eu comecei lá no Beira-Rio em 89, no Areião, treinador do Mirim, professor de educação física, batalhei demais para chegar aqui, sabe? Mas dessa vez eu estou tranquilo, cara. Talvez no Vasco, quando eu cheguei, eu tivesse um pouco afoito para as coisas acontecerem. Sabe? Eu queria que as coisas acontecessem talvez muito rápido, né? E a vida não é ela não acontece como tu quer. Né? E isso aí me perturbou um pouco lá. Mas aqui no Santos não, cara. Eu vim bem tranquilo, né? Maduro, sabendo do desafio.
Mas é um prazer enorme, cara. Eu estou muito feliz, né? Hoje, conviver no CT do Santos. O CT do Santos é uma estrutura maravilhosa. O Santos tem um hotel próprio, né, gente? Um hotel próprio. A gente concentra na nossa casa. O quarto é show de bola, não deve nada para hotel nenhum. Ali nós estamos com a nossa fisioterapia, com o nosso campo, com a nossa piscina, com a nossa sala. Né? Isso é um privilégio. Tem clubes aí de grande expressão que não tem isso. Tem que ser hotel fora, aí é longe do estádio, aí tem que tratar, vem. Então o Santos te dá tudo isso. Eu treino do lado do Sub-20, do Sub-17. Eu estou muito integrado, já estou vendo tudo que é treino. Já botei o olho uns 3, 4 jogadores do Sub-20, que daqui a pouco já vão estar ali. Você sabe que o Santos tem essa aura, né? E tem mesmo, e tem muito jogador bom ali. Tem muito jogador bom aqui no time, né? O Anjo, se eu não me engano, tem 18, o Marco Leonardo 19, o Lucas Barbosa 21, o Seco 20, né? É uma gurizada, o Jair 17 anos, quando me falaram que o Jair tinha 17, eu digo, meu Deus do céu, cara. Mas ele tem muita qualidade, tem um futuro enorme, né? Me lembrou muito o Lúcio, quando o Lúcio chegou no Beira-Rio, né? O Nilton estava lá também, né? E o Lúcio era meio atabalhoado, mas tinha uma força, tinha uma pegada. E eu lembro o seu Clóvis Dias, que é um grande parceiro meu já falecido, o primeiro jogo que ele viu do Lúcio, ele olhou para mim e falou, seleção brasileira. Eu falei, não, o senhor está exagerando. Que foi numa Taça São Paulo contra a Ferroviária de Araraquara. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu vai ver. Não demorou 2 anos, meu amigo. Não demorou 2 anos. Então o Jair eu vejo com um potencial enorme, magro, longilíneo, rápido, constrói bem, corajoso. Tô louco para botar ele, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Então, Dudu, eu tô assim, é um prazer enorme, cara, sabe? Trabalhar aqui, ver a torcida do Santos, né? Conviver aqui com vocês. Mas tudo com calma, sabe? Com serenidade, com experiência, para a gente poder aproveitar isso bem e daqui para frente crescer cada vez mais aí na minha carreira. E quem sabe daqui eu não vou para o exterior também, para mim ganhar um pouquinho em dólar também, que tá bom, né? Tá bom demais em dólar e euro. Então eu quero ficar no Santos até o fim de 2023 e depois começar a explorar o mundo, né? O Brasil eu já rodei quase que todos os estados, né? Agora está faltando pelo mundo e o Santos vai me levar a isso, porque é um clube mundial, com reconhecimento mundial, e eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.